Paz do Senhor Jesus, vos saúda, pastor Antônio de Almeida. Estou aqui na minha casa, hoje não fui na feira em Arthur Nogueira. A palavra de Deus nos faz lembrar do registro antigo, uma palavra que era, é e será por toda a eternidade. Os conselhos de Deus, a promessa de Deus, em Jesus cumpriu e mostrou à humanidade que temos uma saída. Temos uma saída sim, até no cadafalso da morte, até no corredor da morte, há uma saída sim, Jesus. Aqui fala os relatos antigos, na história de Nínive, quando Jonas pregou sobre Nínive. Antes ele não queria pregar, porque o povo de Nínive era muito violento, ele podia ter sido morto. E então ele fugiu, mas Deus o cercou, obrigou a jogar ele na água, e nas entranhas do peixe ele se lembrou de Deus, e ali dentro, na barriga de um tubarão, ele orou a Deus, e Deus conservou a vida de Jonas, fazendo o peixe vomitar ele na praia. Então, sempre Deus deu uma saída. Josafá, quando o exército de 500 mil soldados cercaram Josafá, com apenas 4, 5 mil soldadinhos só, ele, com a força que ele tinha, ele jamais poderia vencer essas 3 nações que veio contra ele. Que na Ucrânia jamais podia vencer a Rússia, a potência soviética, contra a Ucrânia. Eles eram para ter buscado Jesus, como fez Josafá. E Deus deu vitória para Josafá, destruindo todo o exército da montanha de Seir, os amonitas, moabitas, aquelas raças dos filisteus que vieram em multidão contra ele, e ele venceu, porque Deus estava com ele. E então Jó, na sua angústia e dor, no seu sacrifício, sempre fiel a Deus, e Deus permitiu que Satanás entrasse na sua vida, destruísse a família, a fazenda, o gado, a sua própria saúde, deixou ele leproso em cima do monte de cinza. Mas mesmo assim Jó não abandonou o Senhor. Deus deu e Deus tirou, e bendito seja Deus. Ele confiou absurdamente em Deus. Assim, qualquer crente, qualquer infortúnio acontece com um crente, ele já abandona a igreja, abandona Jesus, achando que não deu certo aquele caminho. Há caminhos que para os homens parece bom, mas o fim dele é o fogo do inferno. Ao passo que o caminho de Jesus parece amargo e fastioso, Jesus atrai as pessoas com vinagre e sal, ninguém quer ir, porta estreita ninguém quer, mas o fim deles é a glória celestial. Então, na pandemia, quando veio o coronavírus sobre o planeta inteiro, nenhuma nação buscou o Senhor. Nós aqui em casa buscamos Jesus, e nenhum da nossa família foi ferido. Glória a Jesus. Então, as pessoas têm que aprender pelos escritos sagrados e copiar o que está escrito, porque Deus era e será, Ele jamais falha as ideias. A palavra, o plano de Deus jamais falhará. Passará os céus e a terra, mas um tio ou um jota da palavra de Deus não passará antes que todo se cumprirá. Então, Moisés, na sua angústia, o exército do egípcio de um lado, 600 mil cavalos e cavaleiros, guerreiros experimentados, capacitados contra um povo miserável de Israel, o mar em frente e o exército atrás, mas ele confiou na palavra de Deus. Deus deu o sinal e ele tocou a mão e abriu o mar vermelho com o seu cajado. Não foi ele, foi Deus, mas a fé que ele teve no Senhor é que valeu essa vitória, lhe deu essa vitória, porque se fosse esperar por ele, jamais teria vitória em lugar nenhum. Então, lembramos, irmão, que nossa vida aqui na terra é passageira. Nascemos há poucos
dias atrás, já estamos de partida. Que é curto o nosso estar aqui nessa terra. Viemos com um espírito indestrutível, um espírito incriado, um espírito eterno que nunca teve começo e nunca terá fim. E a terra é o campo de prova na qual decidimos que Senhor queremos seguir, mas a nossa decisão valerá por toda a eternidade. O que decidimos aqui na terra será válido por toda a eternidade. Aqui é a faculdade de Deus, onde o homem tem o poder e a oportunidade de se fazer filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus, como fala em João 1,12. Então tudo isso são coisas que não podemos esquecer. É tão bonito ler aquele testemunho, ver a igreja contando tanta vitória, mas quando chega na hora H, as pessoas negam Jesus, viram as costas, abandonam. Os crentes, as igrejas dizem ser Jesus e a circuncisão para os judeus. O povo das igrejas, Jesus e o dízimo. Jesus e guardar o sábado. Nunca Jesus é suficiente sozinho para salvar. Somente Jesus é o Salvador. Paulo disse: se você deixar de circuncidar, para que serve o sacrifício da cruz? Se você der os dízimos, de que serve o sacrifício da cruz? Se vocês fazerem o sacrifício de animais, de que vale o sacrifício da cruz? Somente Jesus é suficiente, único, exclusivamente, só Jesus salva, mais ninguém. Nenhuma lei, nenhum costume, nenhuma prática antiga de judaísmo, nada pode salvar. E a humanidade inteira está cega. As religiões dos muçulmanos, as religiões católicas, universais, os evangélicos, que não seguem a palavra de Deus, que não aceitam Jesus, irão para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Casamentos são destruídos porque não tem Jesus. Então somente buscai a Jesus, seu casamento será consertado, o câncer será eliminado, a AIDS será banida daquele que confia no sangue de Jesus derramado. Terremotos, vendavais, furacão, tufão, que tanta desgraça causa, enchente. Se invocar o nome de Jesus quando se aproxima essa desgraça vai embora, porque Jesus diz: em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome orarão sobre os enfermos e os curarão, em meu nome, se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. O nome de Jesus é suficiente para tudo e para todos que precisamos nessa terra. Nada além do nome de Jesus é verdadeiro, é suficiente. Somente Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, dar-te-ei a coroa da vida, se ser fiel até a morte. Olha que a morte se aproxima, o cano de uma 44 na sua cabeça, você clama o sangue de Jesus, ainda que você morra com Cristo, isso é glória. E se você viver com Cristo, isso é uma luta. Então, irmãos, as pessoas inventam tantas parafernálias, tantos costumes, tantas campanhas, ao passo que um único pedido devemos fazer: salva-me, Jesus. Dai-me o dom de discernimento, saber quem está pregando quem é, saber as condições que se apresenta como que é. Somente o dom de discernimento, se Abraão tivesse, jamais tentaria com a empregada Agar, para gerar os árabes, a desgraça do mundo. Jamais Adão tinha confiado na palavra da Eva, se ele tivesse o espírito de discernimento. O povo hebreu que saiu do Egito, se tivesse o espírito de discernimento, jamais sentaria o bezerro de ouro no lugar de Deus. Jamais. O espírito de discernimento, saber quem está falando, quem está mentindo ou quem está enganando, porque a verdade é crua, amarga, é um remédio amargo, mas é necessário, ela cura doenças. A verdade de Cristo salva. Sem Cristo não tem caminho, não tem verdade, não tem vida.
Quem não tem Jesus é um morto vivo, perdido, que nem cachorro que caiu da mudança. Não tem caminho. E não tem vida. E não tem verdade, é um mentiroso. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo salva. E somente Ele é essa autossuficiente para tudo e tudo. Somente Jesus é suficiente, não precisa mais nada. Se você pôr qualquer adereço no meio, você invalida o sangue de Jesus. Se você fazer sacrifício, invalida o sangue de Jesus. Se você fazer a circuncisão, invalida o sangue de Jesus. Se você der os dízimos, guardar a lei, tudo você vai invalidar a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, você lê o passado, segundo Crônicas 20:20, o livro do profeta Jonas, leia ali, você vai ver, o povo que recorreu a Deus nunca foi vencido, só foi vitorioso. Não importa a situação que você esteja, jejum e oração e busque Jesus. Não venha a campanha de dar dinheiro para a igreja, para enriquecer, para ser curado, é tudo balela, isso é tudo ladroagem, isso é. A única campanha que salva mesmo é jejum e oração, para receber o Espírito Santo, para saber como você deve se comportar nesse mundo corrompido. Me desculpe. Fique na paz do Senhor. Quem aceitou essa mensagem, leia a Bíblia, estude o Evangelho de João, leia e veja que Cristo, sendo Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e Ômega, abaixou no chão, catando o resto de pão mastigado, cuspido, pisoteado, para comer. Lavou os pés dos discípulos, veio para servir e não ser servido, como muitos reis, muitos pastores querem ser servidos. Jesus veio servir, dar a sua vida em troca da salvação de muitos. Cristo Jesus, pobrezinho, nasceu num curral de vacas, num coxo de alimentar animal, porque a sociedade não deu lugar na sua casa para Jesus nascer. Nunca foi aceito e nunca será aceito. Somente os autênticos filhos de Deus é que aceitam Jesus. Recusaram sua verdade em Lucas 4. Levaram a montanha para lançar dali para baixo, porque não aceitaram a sua verdade, que nem hoje as igrejas não aceitam a verdade de Cristo, a humildade de Cristo. E isso, irmão, é para a sua salvação. What time is it? Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor. Quem aceitou essa mensagem em seu coração, fique na paz de Jesus. Lembrança aí, Luiz da Bahia, que comenta meus vídeos. Lembrança, minha prima Lola. Você lê o Evangelho de João, Lola, na Bíblia Sagrada. Leia o Evangelho de João. Se converta e você receberá o Espírito Santo depois de se arrepender dos seus pecados. Que a paz do Senhor seja com aqueles amigos que eu não conheci, os filhos que ainda não conheceram o Pai Deus, aqueles que ainda não encontraram o caminho, que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que achem o caminho que é Jesus. Até outro dia, se Deus permitir. O mundo está chegando no fim. Ainda não é o fim, mas está chegando próximo. As guerras, as epidemias, as pragas, a injustiça, o mal tomando conta do bem. É assim que findará o nosso mundo. Até outro dia, se Deus permitir, que eu continue pregando a sua palavra de verdade, em nome de Jesus. Amém.